Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Ventura, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou falar da minha dificuldade para amamentar, inclusive essa já é a parte 2. Se você aí ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar aqui no card. Eu quero deixar claro aqui neste vídeo que eu não estou incentivando nenhuma mamãe a dar fórmula para o seu bebê. Só estou levantando uma questão que é pouco discutido e que aconteceu comigo. Aí resumindo, a gente teve alta, eu vim para casa e aqui eu consegui dormir um pouco, descansar um pouco e durante o dia até o anoitecer até que foi tranquilo assim. Tava um pouco dolorido, ele também dormiu durante o dia todo. Em casa a gente conseguiu descansar um pouco. Aí quando ele chorava, eu tinha que aguentar a dor, porque não tinha como deixar, eu tinha que tentar colocar ele no peito para ele tentar mamar, né? Só que aqui em casa eu chorava de dor, eu chorava. Meus pais estavam aqui, minha mãe comigo, ela falava, mas tenta. E ela via vídeo no YouTube, ela via como que pegava, como que colocava, como que tinha que ser a posição do bebê, vários tipos da posição do bebê, e eu fazia tudo do jeito, tudo do jeito que ela falava, tudo certinho, tudo do jeito que a pediatra falou, eu fazia certinho e sem sucesso, gente, sem sucesso. Ela ficava pesquisando as coisas no YouTube, aí resolveu falou que era pra ir comprar aquela bombinha que esgotava, né? Porque de alguma forma eu precisava dar o mamar pra ele. Aí meu pai e meu marido foram na farmácia e compraram a manual mesmo, a mais simples, compraram. Aí eu conseguia tirar um pouquinho, que tava vindo o colostro ainda, eu consegui tirar um pouquinho. Aí eu peguei uma xícara e ia colocando na xícara. Dava bem pouquinho mesmo, não chegava a dar nem... Logo que eu comecei esgotar o colostro, não chegou nem a dar um dedo. Mas eu fiz isso com a bombinha para poder estimular, né? Ver se ajudava, sei lá, o bico do peito para ele, para ajudar a descer o leite, porque ainda não tinha descido o leite. Era só o colostro mesmo. E até consegui um pouquinho, só que não era o suficiente, né? Porque não dava nem um dedo do leitinho, né? Do colostro. Tomava, a gente conseguia colocar um pouquinho na boquinha dele, ele acalmava, mas logo já chorava. E nisso eu fiquei durante a tarde, Aí não resolvia. Outra coisa, fomos tentar o bico de silicone. Voltaram na farmácia, compraram um bico de silicone. Aí eu coloquei. Mas já tava meu seio tava muito dolorido, muito. Eu chorava tanto aqui em casa. E nisso eu comecei, no que eu tava vendo a dificuldade, aí sim eu vi a dificuldade que eu tava tendo. Eu comecei não rejeitar, eu tinha medo de colocar ele, porque eu não tava aguentando. Cada sugada que ele dava, eu gemia na cama e ele sentia, ele chorava também. Daí ele soltava, nossa, mas estava sendo insuportável amamentar, insuportável. E eu comecei a ficar agoniada, porque a mesma hora que eu ficava com medo de colocar ele, eu sentia a necessidade de colocar, porque eu sabia que ele precisava se alimentar. Eu entrava em desespero de ver ele com fome, eu comecei a ficar triste, eu comecei a ficar desesperada. Aí eu coloquei o bico de silicone, mesmo com muita dor, ele foi e tentou sugar. Daí ele colocava a boca e eu ficava com muita dor, muita dor. Eu vou deixar aqui para vocês a foto do bico de silicone que a gente comprou e da bombinha que eu usei. O bico de silicone eu achei um pouco grande também, não sei se isso atrapalhou ele também na hora de mamar. E eu tentei um pouco, mas não achei muito bom não sei se foi o tipo do bico. Aí eu desisti, daí eu não quis. Coloquei nesse seio do lado direito, foi direto mesmo. Aí, mesmo com muita dor, eu deixei. Eu sabia que ele estava fazendo a pega errada, eu deixei. Porque eu pensei assim comigo, ele precisa mamar, ele já tá 2 dias, ele ficou 2 dias no hospital sem mamar, com fome. E já era o 3º dia. Então eu deixei. Aí teve uma hora, eu deixei alguns, nem sei se chegou a ser minutos, que eu não tava aguentando mais, eu achei que eu ia desmaiar de tanta dor. No que eu tirei ele, já tinha machucado, já tava saindo sangue. Aí eu entrei em desespero. Aí eu tirei ele do meu colo, aí eu dei ele pra minha mãe, daí eu não sabia o que fazer. Aí, nisso já era noite já. Aí ele dormia um pouco, acordava, eu tentava
esgotar e nada, dava na xícara. Aí durante a madrugada ele começou a chorar muito, muito, muito. E eu comecei a chorar junto, comecei a ficar nervosa, no desespero. Eu falei, meu Deus, como que ele vai se alimentar? O que nós vamos fazer? O meu marido resolveu ir no pronto-socorro. Acho que era umas 4 horas da manhã. Nós levantamos, fui eu, meu marido e minha mãe. Meu pai ficou em casa. Nós levamos ele no pronto-socorro. Aí eu entrei com ele, aí expliquei a situação para a pediatra. Já era o 3º dia, gente. Expliquei tudo para ela. Aí que entrou a fórmula. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar essa fórmula, porque ele precisava se alimentar. E vocês continuam dando no copinho, tira se precisar esgotar para não empedrar, né? Por causa do leite, você continua no copinho, você dá essa fórmula, não dá nenhum tipo de bico. Eu falei que eu tinha dado só o bico de silicone, mas foi umas 3 vezes só que ele pegou, 3, 4 vezes que eu tentei e tirei. Ela falou, não dá nenhum tipo de bico para não correr o risco dele perder a pega, né, no seio. Tenta dar o seio, tira o colostro, você dá no copinho, dá a fórmula, tenta estimular no seio. E assim vai. Aí nós saímos de lá, na mesma hora que saímos, passamos na farmácia e compramos a fórmula. Chegando em casa, nisso já era quase 5 horas da manhã, nós já fizemos a fórmula pro Azaf e ele já bebeu. Daí que nós começamos a ver que ele realmente estava com fome, porque ele não tinha mamado nada até então. E o que eu consegui tirar do peito, quando eu cheguei em casa, foi só o colostro, porque o leite ainda não tinha descido. E aí que entrou a fórmula, como eu disse, nós começamos a dar, eu ainda continuei tentando estimular no seio, a pega, mas estava muito machucado, gente, muito doendo, muito doendo. E, nossa, foi horrível, eu comecei a ficar triste, eu olhava para ele com fome, eu falava assim, comecei a me cobrar muito, que eu precisava muito tinha que ser o peito, ele tinha que mamar, se alimentar no meu seio. Eu fiquei um lado feliz da fórmula, porque eu sabia que ele estava com fome, ele precisava se alimentar, mas um lado triste porque eu comecei a me cobrar muito, eu não estava aceitando aquilo. E eu via que quando eu colocava ele no meu peito, ele não conseguia, daí eu comecei a achar que era eu, e nisso a gente ficou... Meus pais iam embora na segunda, e a gente ficou até aí, então a gente ficou tentando o peito. Só que como eu estava com a fórmula já, eu comecei a não colocar muito, porque como estava muito doendo, eu comecei a não colocar muito. Uma coisa que eu esqueci também, que o meu marido, quando foi para a farmácia, ele aproveitou e comprou uma pomada para ver se parava a dor, né, não machucava tanto. E eu passava no seio também, só que nada estava resolvendo. Comecei a deixar na fórmula, começou a dar no copinho. Nós até compramos um copinho, que eu também vou deixar aqui para vocês verem a foto, um copinho de pinga. Que a gente achou mais fácil, tipo, nós tentamos fazer uma medidinha para ele. E no copinho tinha 30 ml. E a gente dava para ele, a gente achava que era o suficiente. Quando ele chorava, a gente dava um pouquinho mais, um copinho e meio. Só que nós estávamos achando que era muito leite. Mas nós não percebíamos que quando ele bebia, caía um pouquinho da boquinha dele, né? Foi assim. Aí meus pais foram embora na segunda e minha mãe conversou bastante comigo. Falou, vai atrás do banco de leite, lá eles podem ajudar, isso e aquilo. Aí na segunda-feira mesmo, meu marido ligou e conseguimos agendar para segunda mesmo. Aí eu fui, uma enfermeira muito boazinha me atendeu, me explicou, e lá ela também viu como que estava a minha mama. Eu contei tudo para ela o que tinha acontecido lá no hospital, os 2 dias que eu fiquei, em casa, contei da fórmula. E lá ela ficou um tempo, conversou comigo, massageou bastante os 2 seios, viu que lá estava tendo a produção do leite, estava saindo o colostro, já era o leite, saiu bastante, ela massageou bastante. E lá eu fiquei super tranquila. E pela primeira vez, o meu filho conseguiu fazer a pega assim, conseguiu pegar no peito. E lá ele ficou um tempinho. Aí eu já fiquei super animada, fiquei feliz. E eu olhando para ele assim, eu vi que realmente ele estava com muita fome, né? Tava sentindo aquela necessidade, mesmo com a fórmula. E daí, vendo isso, eu falei, meu Deus, eu já fiquei feliz, né?
surgiu aquela esperança, vou chegar em casa, vou conseguir amamentar, vai ser mais tranquilo. E toda vez que eu ia pro banho, eu ficava em casa, sentava, eu também massageava. E daí ele voltou dormindo. Nós voltamos pra casa, daí ele ficou dormindo. Aí ele acordou e deu o tempinho dele mamar de novo. Lá vai eu. Fiz a massagem, tudo certinho. Apertei um pouquinho para poder sair aquele leitinho. Passei o leite, que é muito... que elas falavam, que ela falou que era para eu passar, que também hidratava o peito. Passei o leite e peguei ele para mamar. Gente, frustração de novo. Ele não pegava, eu não consegui. Fiz tudo certinho, tudo do jeito que eu tinha feito lá com a enfermeira. E nada, e não pegava, e nada. Aí eu nem insisti muito. Falei, dá a fórmula. Dá a fórmula, porque não dá, pra mim não dá. Aí eu comecei a ficar nervosa de novo. Só sei que foi desde o dia que ele nasceu, na quinta-feira, quando eu percebi lá no hospital a dificuldade que eu tava tendo, quando me machucaram, quando eu tava muito dolorida, quando eu vi que ele não tava pegando, quando aconteceu tudo isso, foi uma semana que, olha, só Deus, só Deus. Eu chorava, eu briguei, fiquei nervosa, falava com a minha mãe, fiquei nervosa com meu marido, briguei, eu chorava muito. Eu quase nem pegava o meu filho no colo porque ele ia ficar procurando. Aí eu fui deixando com a fórmula e dando no copinho. E na quinta-feira eu tinha consulta. Isso foi na segunda que meus pais foram embora. E na quinta-feira eu tinha consulta com a pediatra, que o meu filho iria estar com 14 dias. Aí eu fui na consulta com a pediatra e a gente tava acompanhando também o peso dele, né? Que ele já nasceu miudinho no hospital, quando sai perde um pouquinho e precisava acompanhar lá no hospital mesmo. A pediatra falou que era para acompanhar o peso dele. O peso que ele saiu do hospital, o dia que nós fomos pesar, já era para ele ter engordado um pouquinho. E ele não engordou. Fomos 2 vezes, antes de eu passar com a pediatra, nós fomos 2 vezes pesar o Azaf e ele não tinha engordado. Mesmo com a fórmula, não tinha engordado. E daí chegou a quinta-feira, o dia da consulta, nós fomos. Aí eu falei pra pediatra que eu já tinha passado com outra pediatra quando a gente foi na madrugada para resolver esse problema do leite. E lá eu expliquei tudo para ela, tudo que tinha acontecido. Ela examinou o Azaf, viu tudo certinho. Graças a Deus ele tá bem. Ela perguntou sobre a mama, quis ver para examinar também. E lá ela quis colocar o Azaf para tentar de novo, para ela ver como que estava sendo. Também perguntou se eu tinha dado algum tipo de bico. Eu falei que não, que estava sendo a fórmula só no copinho. Ela foi e colocou o Azaf para mamar de novo. Aí ela viu que o Azaf não estava conseguindo, que ele pegava e ia soltando, era isso que estava me machucando. E ela viu que eu estava ainda um pouquinho sensível. Ela falou, eu vou deixar, você continua com a fórmula e vai tentando no peito. Se chega na sua casa, se você quiser, você coloca. E ela foi pesar o Azaf e viu que ele tinha, na verdade, ele não tinha ganhado peso, ele tinha até perdido um pouquinho ainda de peso. Não tinha como ele continuar assim. Aí ela falou, continua com a fórmula, tenta não dar nenhum bico, só que ele precisa ganhar peso, ele precisa. Você volta aqui, a consulta foi numa quinta-feira. Ela falou, você volta aqui na segunda e pra gente ir acompanhando o peso. Aí ela falou, eu vou passar uma mamadeira pra você, por último caso mesmo. Eu vou passar uma mamadeira pra você, passou o nome, que ela é muito boa essa mamadeira. Ela se você for continuar tentando o seio, ele vai continuar pegando, ele não vai negar. Porque essa mamadeira, o bico da mamadeira é parecido com o seio. Agora eu não lembro o nome da mamadeira, mas eu também vou deixar foto para vocês verem aqui. E aí nós resolvemos que não iríamos mais tentar no copinho, porque nós já tínhamos ido 3 a 4 vezes pesar e nada de peso. Ele cresceu, ele nasceu com 46 centímetros e daí ela foi lá medir e ele estava com 48 centímetros. Só que peso, né, que também é importante, ele não estava ganhando. Aí eu saí do consultório, conversei com meu marido, aí já decidimos e fomos comprar a mamadeira. E falou, vamos dar a mamadeira, infelizmente. O que ela falou pra mim também, tenta, pra não correr o risco de empedrar o leite no seu seio, você tenta com a bombinha, mesmo com a mão, tenta tirar. O que você conseguir tirar pra não ser perdido, você também
dá para ele, pode esquentar em banho-maria e você dá para ele. E ele pegou super bem na mamadeira, gente, super bem na mamadeira. E nisso eu vendo meu filho ser alimentado, mesmo com leite de fórmula. Depois da consulta com a pediatra, depois de tudo que ela me falou, que ela conversou, me deixou mais tranquila. Inclusive, precisamos dobrar a quantidade da mamada dele, porque no copinho, o copinho era 30 ml. Só que a hora que a gente ia dar para ele, perdia, né? Porque caía. Então, nós estávamos perdidos. A gente nem sabia o correto, o quanto de leite que ele estava bebendo. Então, ela dobrou, né? Dobrou. Aí, nós estávamos fazendo uma medida mais ou menos, dava uns 60 ml, né? De vez em quando ele bebia 2 copinhos, 1 copinho e meio, quase para cheio. Aí, ela dobrou. Ela falou, faz 75 ml. Aí, nós compramos uma mamadeira, chegamos. E na mesma hora a gente já esterilizou a mamadeira, ferveu a mamadeira, fizemos todo aquele processo para poder dar para ele. E nós estávamos torcendo para ele pegar também, pegar a mamadeira, né? Pegar o bico da mamadeira, que era a última opção que nós tínhamos para poder alimentar o Azar. E foi um sucesso. Quando eu vi o meu filho mamando, se alimentando, nossa, foi uma alegria. Aí eu já me senti mais aliviada. Porque eu tava me cobrando muito mesmo de não conseguir alimentar o meu filho, dar o leite materno do seio, porque era meu sonho. Eu sempre falava, durante a minha gravidez toda, eu falava, tomara que eu tenha leite, eu pedia muito a Deus que eu tenha leite, que eu quero amamentar o meu filho, sei lá, até 2 anos, não sei, eu queria amamentar muito meu filho. Então isso que me deixou mais frustrada, muito. Eu fiquei acho que uma semana. Eu acho que eu já estava até com medo de ter depressão pós-parto. Eu fiquei muito frustrada, eu chorava. Nossa, eu fiquei muito triste, muito triste. Só que depois de tudo isso, todas essas tentativas, depois de ter essa consulta com a pediatra, ela conversou comigo, me aliviou mais. Depois que ela falou sobre a mamadeira, que nós saindo do consultório, já decidimos comprar a mamadeira. Quando eu vi ele mamando, nossa, foi uma felicidade imensa mesmo. Meu peito, ainda tô com um pouco de leite, ainda tô com leite, que eu aperto, eu vejo que sai leite. Só que eu ainda não esgotei para ele, mas não tá, acho que por não estar estimulando também, não tá enchendo. Então, não precisei ainda esgotar e não tá empedrando. Então tá bem tranquilo. E nós estamos dando um mamazinho para ele. Mamazinho, acredito que agora, se Deus quiser, ele já vai estar com o peso mais gordinho. Para terminar esse vídeo, já com o Azaf aqui mamando, que ele acordou. Meu desabafo é contra as pessoas que têm o preconceito com as mães que não amamentam o filho. Muitas dessas pessoas não sabem o que nós, mães, passamos. Muitas das vezes, essas pessoas acham que é só o filho nasceu, é só pegar o filho e colocar no seio que já está pronto, que já está tudo certo, que ele vai ser amamentado, que é tudo fácil. Mas não é fácil. Eu também tinha esse pensamento, não de preconceito, mas esse pensamento que meu filho vai nascer, eu só vou colocar ele no meu seio e ele já vai pegar e já vai mamar. Vai ser tudo simples, tudo gostoso e é isso. Mas não é desse jeito. Essas pessoas não sabem o que a gente passa, a dor que a gente passa. Essas pessoas não vê com um olhar de carinho, um sentimento de carinho. Para elas é só pegar, colocar e pronto. Já tá pronto, já é desse jeito que se alimenta, é fácil. Se você sente dor, você tem que aguentar isso e aquilo, mas a dor que eu senti não é aquela dor assim normal de quando o filho nasce vai estar dolorido mesmo, sei. Não, foi uma dor que só eu que passei. Eu sei, nem a minha mãe, nem o meu marido que estava do meu lado sabe a dor que eu estava sentindo, o que eu estava sentindo, o sentimento que eu estava sentindo, como eu me cobrei, porque não é o porquê eu não quis alimentar o meu filho que aconteceu isso, não, mas eu queria muito, procurei muitos recursos, mas não deu. E hoje eu vejo com outros olhos em questão de amamentação. O mais importante do que você dar o seio para o seu filho,
o leite materno do seio para o seu filho, é você ver o seu filho alimentado, é você ver o seu filho sendo alimentado, não deixar o seu filho com fome, é você pegar o seu filho, dar amor, dar carinho e não só colocar no peito e já era. Não, se você não conseguiu amamentar, se você não pode amamentar, se você não tem leite para amamentar, se não desceu o seu leite, não se sinta pressionada, cobrada. O mais importante é você dar o amor e o carinho para o seu filho, é você cuidar do seu filho e alimentar o seu filho. E foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo, esse foi o meu desabafo. Eu precisava fazer esse desabafo porque tem muitas pessoas que têm esse preconceito, como eu já disse, e eu quis vir aqui fazer esse desabafo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui nesse vídeo para me ajudar mais uma vez. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações para receber mais vídeos. Vai ter muitos vídeos com o Azaf, né, filho? Fala pro pessoal, fala, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Se você conhece alguma mamãe que está passando por isso, você compartilha, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.